1 Tessalonicenses 2, 17 a 20. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria? Ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Senhor nosso Deus, como a Tua palavra é maravilhosa e vem ao nosso encontro para matar a nossa sede espiritual, dessedentar a nossa alma. Te agradecemos por essa porção lida nesta hora e pedimos que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para o estudo desta palavra nesta manhã de domingo. Que o Senhor apacente o nosso coração, exorte a nossa vida, a nossa alma, desperte a esperança, avivando-a, para que possamos caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aplica, ó Deus, esta palavra ao final, para que possamos sair deste recinto sagrado com ela esclarecida e com o desejo sincero de praticá-la em nossa vida diária. No nome de Jesus. Amém. Quais são os seus vínculos na casa do Senhor? Quando você fica privado de estar na presença da igreja, no meio dos irmãos, seja por uma enfermidade, seja por uma internação hospitalar, ou até mesmo por uma recomendação, como você reage? Você sente falta da igreja? Você deseja estar nos átrios do Senhor sem, como o salmista expressou no Salmo 42, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Ou como o salmista no Salmo 84, quando afirmou: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Assim como o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Você já pensou na alegria exuberante em ver os frutos do nosso labor, do labor missionário, no dia final? Quando nós estivermos para sempre com o Senhor e tivermos a alegria de contemplar frutos do nosso labor, da nossa pregação, dos nossos esforços, ao ver irmãos queridos ali, frutos do nosso esforço, não como algo meritório para nós, mas como um ato de graça e amor e obediência ao ID de Jesus. Já pensou sobre essa alegria? É exatamente essa a temática do sermão de hoje, desse texto que fecha o capítulo de número 2. Paulo vai falar do desejo de estar com os irmãos. Paulo vai falar da alegria exuberante no dia final em ver os frutos do seu labor missionário. Porém, antes de analisarmos, irmãos, estes 4 versículos aí que fecham o capítulo 2, eu quero recordar com a igreja rapidamente o sermão anterior, que foi do verso 13 ao 16. Acompanhem com a palavra em mãos, por favor. Vimos, irmãos, nesta porção do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, do verso 13 a 16, a necessidade que temos de tomar atitudes. O texto nos apresentou, na análise anterior, 3 atitudes necessárias. A primeira, acolher a palavra.
Paulo conclama os tessalonicenses a não somente ouvir a palavra, mas acolher a palavra, porque quando ouvimos, acolhemos, praticamos. A segunda atitude que fomos conclamados no sermão anterior a tomar é crer que a palavra nos dará consolo para resistir às provações, às tentações, enfrentar as dificuldades, como estamos enfrentando nesses dias. Creia que a palavra é poderosa para te assistir, te consolar, te encorajar. E a terceira atitude que vimos foi a necessidade de nos conscientizar de que a palavra apresenta a ira vindoura de Deus. Existe uma ira que virá sobre os filhos da desobediência. Concluímos o sermão anterior afirmando que quando nascemos da palavra, ouvimos a palavra, recebemos a palavra, acolhemos a palavra e, não obstante as nossas fragilidades, praticamos a palavra. Como consequência disso, viveremos uma vida que agrada o Senhor. Lembremos que Paulo terminou o capítulo 1, e eu convido você a voltar o seu olhar para o último versículo do capítulo 1. Lembremos que Paulo terminou o capítulo 1 mostrando a única solução para nos livrar da ira vindoura. Veja o que diz o verso 10 do capítulo 1. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vivemos dias em que um vírus causa pânico na humanidade. Mas e o vírus letal do pecado que leva para o inferno? Muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes esse não tem causado espanto, pavor. Esse sim deveria causar. E Paulo diz que existe somente uma saída para nos livrar deste vírus letal chamado pecado, que lança a alma no inferno. A solução não é uma vacina. A solução não é uma medida de profilaxia apenas. A solução é Cristo. Somente Ele pode livrar da ira vindoura, a ira que virá, irmãos. Veja que gancho maravilhoso para anunciarmos o Evangelho nesses dias, em que algo assusta a humanidade. Olha, preste atenção em algo maior, que leva para o inferno. A ira de Deus, que vai se levantar no último dia, quer se ver livre, creia em Cristo, entregue sua vida a Jesus. Só existe uma solução. Assim terminou o capítulo 1. Mas no sermão de hoje, fechando agora o capítulo 2, e eu quero chamar a sua atenção naquilo que disse no sermão de introdução. Todos os 5 capítulos terminam com a ênfase na volta de Cristo. Todos. É o tema da carta, o alerta para a parousia, para o dia final. Paulo vai terminar o capítulo 2, assim como terminou o capítulo 1, chamando a atenção dos tessalonicenses para olhar para o dia final. Porém, antes de fazer isso, ele faz isso nos versos 19 e 20, nos versos 17 e 18, ele vai falar sobre vínculos fraternos na casa do Senhor. Esse é o tema da mensagem da manhã deste domingo. Vínculos fraternos na casa do Senhor. Paulo conclui o capítulo 2, dando explicações aos tessalonicenses a respeito de sua ausência. Entre eles, Paulo estava privado de estar com os irmãos em Tessalônica. O vírus que o impedia era a perseguição de Satanás e seus agentes, porque o inimigo ele usa os seus discípulos para poder causar empecilho à igreja, aos crentes, embora não seja um empecilho definitivo, mas causa tristeza, atrapalha muitas vezes, sim. Estas explicações que Paulo então vai dar agora
Por que ele não estava assistindo os irmãos em Tessalônica presencialmente? Ele vai continuar no capítulo 3, quando ele vai justificar o envio de Timóteo. Eu enviei Timóteo, nós vamos ver isso para frente. Paulo vê a necessidade de explicar a sua prolongada ausência, exatamente porque muitos inimigos do Evangelho estavam espalhando entre os tessalonicenses que Paulo os havia abandonado. Cadê o missionário de vocês? Foi embora, deu no pé, abandonou vocês. Certamente os inimigos da cruz estavam falando isso, martelando isso na mente dos irmãos de Tessalônica. Paulo então se vê na necessidade de explicar. E ele faz isso, mostrando os vínculos que ele tinha com aquela igreja, o desejo de estar presente, mas ele estava impedido momentaneamente. Primeiramente, eu convido você a olhar para o verso 17, vamos analisar estes 4 versículos. Veja no verso 17, em primeiro lugar, os vínculos fraternos produzem em nós desejo de estar com os irmãos. Essa é a primeira verdade do texto. Olha o verso 17. Ora, nós, por que nós? Paulo está falando em nome de Timóteo, Silas, da sua equipe missionária. Nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Paulo explicita no verso 17 o desejo dele, que era de estar em Tessalônica. Os vínculos fraternos, irmãos, nos levam a desejar estar com os irmãos. Não é? Certamente os inimigos do Evangelho, conforme afirmei, eles estavam dizendo aos tessalonicenses que eles foram abandonados por Paulo e pelos seus companheiros. O apóstolo então explica o porquê de sua ausência. A mensagem que Paulo deseja passar é: irmãos, eu não abandonei vocês, eu estou privado de estar aí. A prova é que o meu coração pulsa por vocês. Olha o verso 17 novamente e identifique essas verdades. Orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Meu coração está aí. A palavra traduzida por orfanados aí no verso 17 é geralmente usada num contexto familiar, não é mesmo? Para os pais, bem como para os filhos que sofrem uma separação. Não é a primeira vez que Paulo usa termos familiares para descrever a sua relação com os tessalonicenses. Olha o verso 7 do capítulo 2. Volte um pouquinho a sua atenção. Capítulo 2, verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os seus próprios filhos. A figura materna Paulo usou aqui. Agora, observe que lá no verso 11 do mesmo capítulo 2, ele diz o seguinte: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos. Ou seja, Paulo já havia utilizado de vínculos familiares, olhando para uma mãe que acaricia os seus filhos, olhando para um pai que cuida dos seus filhos. Agora ele volta a essa temática: vínculos familiares na igreja. Quais são os seus vínculos familiares na igreja? Qual o grau do seu amor pelo irmão que está sentado aí do seu lado? Tudo isso para passar a seguinte lição. Paulo faz isso para passar a seguinte lição: a relação na igreja precisa ser como de vínculos familiares. Irmãos do coral que estão aqui à minha direita, igreja do Senhor que está à minha frente, você que está nos assistindo em sua casa, onde quer que seja, vínculos familiares na casa do Senhor. A igreja é uma família,
É uma família que reúne famílias, família da fé. Famílias têm desentendimentos, não é mesmo? Ou você nunca teve na sua família? Eu posso afirmar sem medo de errar, que já teve, porque nós somos pecadores, o problema somos nós. Qual família nunca teve um desentendimento? Às vezes acontece na igreja também. Porém, aquilo que nos une é maior do que aquilo que eventualmente nos divide. Paulo evidencia isso aqui, irmãos. Eu estou distante de vocês, mas o meu coração está aí. Eu estou privado, orfanado, mas o meu amor por vocês é um amor grandioso. A família da fé retrata pessoas de diversos contextos sociais, mas que se unem agora em torno da palavra, abrem mão de diferenças pessoais, de desejos pessoais, em prol do reino de Deus. Não é? Desenvolve aquilo que chamamos na teologia de cosmovisão, uma visão de mundo. Recebemos pessoas, a igreja recebe pessoas de diversos contextos, e muitas vezes queremos colocar dentro de um quadrado o nosso contexto para todos. Não vai acontecer isso. Mas existe algo agora que nos une, a cruz de Cristo. Abrimos mão de coisas, relevamos. É claro que quando é um pecado, ele não pode ser relevado, tem que ser combatido. Mas precisamos entender que a igreja é assim, é um hospital de almas, e quando às vezes parece que está tudo bem, chega um problema. E eu fui enfermeiro 5 anos, conheço bem essa dinâmica de hospital. Você está no plantão, tranquilo, 3 da manhã, 4 da manhã, meus irmãos da área de saúde, não é fácil, né? Depois das 3 da manhã é duro, pelo menos para mim é. Está tudo tranquilo, de repente o barulho da ambulância chegando. Acabou o sossego. É assim, irmão. A igreja é um hospital de almas. Quando parece que está tudo bem, de repente chega uma dificuldade. Não é para desesperarmos, é para ajudar, tratar. Assim é a família da fé. Na igreja nos alegramos com os que se alegram, na igreja choramos com os que choram. Mas uma coisa é certa, você precisa desejar estar na igreja. A primeira verdade do texto é: Paulo desejava estar com os Tessalonicenses. Paulo diz: orfanados na presença, mas presente no coração. Vemos aqui o carinho, a consideração, a relação sendo descrita, o apreço, a consideração. Levou o apóstolo a desejar ardentemente ir visitar os irmãos, embora quisesse visitá-los, ele alega que enfrentou oposição. E aí é o ponto que nós vamos observar no verso 18. Acompanhe comigo. Por que Paulo estava privado de visitar os Tessalonicenses? Ele diz no verso 18: por isso quisemos ir até vós, falando ainda em nome de Silas e Timóteo, mas agora ele vai falar dele. Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pronto. Eis a dificuldade do texto, né? Quando ele diz não somente uma vez, mas 2, isto é, não foi uma questão de desejo passageiro. Sabe aquele desejo passageiro? Quem tem filhos menores, isso acontece muito com os filhos, né? Eu quero isso, eu quero. De repente o pai, a mãe procrastina um pouquinho e esqueceu daquilo. Não, esse não era o desejo de Paulo. É por isso que ele afirma, não somente uma vez, mas 2. Não era um desejo passageiro, ele queria estar com os irmãos. Chama-nos a atenção o fato de Paulo falar aqui de um empecilho que Satanás colocou. Que empecilho foi esse, hein? Como desejamos saber como foi o espinho na carne. Que espinho era aquele, hein?
A profundidade teológica aqui desse verso 18 é porque Paulo, como um grande teólogo que era, conhecedor da doutrina da soberania de Deus, afirma ter sido impedido por Satanás. Mas como? Devemos entender, irmãos, que não se trata aqui de um poder maior do que o de Deus. Isso não existe. Absolutamente não. Deus permitiu, e o inimigo, usando homens maus, impediu a Paulo de voltar a Tessalônica. Deus permitiu. Quando Paulo diz Satanás nos barrou, certamente a referência aqui é a inimigos da cruz, usados pelo inimigo, pelo diabo, por Satanás, que causou impedimento a Paulo. Isso às vezes acontece na jornada da igreja, na nossa vida. Não significa que esse poder é maior do que o de Deus, longe disso. Significa que Deus tem algo a nos ensinar também, até mesmo com algum impedimento. Não foi um motivo qualquer, mas sim foi uma armadilha do inimigo. E os reformadores, comentando este versículo, em especial João Calvino, ele diz assim: não é sem uma boa razão que Paulo atribuiu tudo isso a Satanás, pois, como ele ensina em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar, contra dominadores deste século, deste mundo tenebroso, contra as perversidades espirituais. É por isso que não podemos ignorar a artimanha do inimigo, muitas vezes atrapalhando até algum avanço da igreja. Isso acontece. Mas quais seriam os impedimentos aqui? Não sabemos. O entendimento aqui exegético da carta e da passagem em específico nos leva a entender que um dos motivos de tal perseguição maligna era porque Paulo sentia prazer em estar com os Tessalonicenses. E o inimigo, então, queria tirar a alegria de Paulo. Não sei se você já leu, mas recomendo o livro do Reverendo Hernandes, Ladrões de Alegria. Quando ele escreve o livro sobre Filipenses, e ele fala que muitas vezes existem ladrões que tentam roubar de nós a alegria, circunstâncias, pessoas. O inimigo estava roubando a alegria de Paulo, que era estar com os irmãos. O inimigo não deseja ver os servos do Senhor alegres. Ele deseja espalhar divisão, intrigas, tristezas. Ele usa circunstâncias, pessoas como ladrões de alegria, no intuito de roubar o regozijo dos ministros, da igreja, dos membros, enfim, de todos. Mas observe que o texto é concluído com o apóstolo Paulo apresentando um segundo e último ponto. Os vínculos fraternos na igreja, além de produzir em nós desejo de congregar, desejo de estar presente com os irmãos, eles produzem também uma alegria exultante e esperançosa. É a segunda verdade. Olha os versos 19 e 20. Apenas esses dois pontos nesta manhã. Uma alegria exultante e esperançosa. Isso fica claro nos versos 19 e 20. Paulo diz: pois quem é a nossa esperança? Ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde: qual é a nossa alegria? Qual é a nossa esperança? Não sois vós, Tessalonicenses? E ele então responde: sim, sois vós. É por isso que desejamos estar com vocês. Paulo explica que os Tessalonicenses eram a esperança, a alegria, a coroa de seus companheiros missionários. Observe que Paulo fala de uma glória, de uma recompensa. Ele então, percebendo o obstáculo que os impedia de estar, ele coloca os seus olhos na eternidade, dizendo: haverá um dia que não vai haver obstáculo algum, estaremos juntos para sempre. Vós sois a nossa alegria.
Eles haveriam de se gloriar perante o Senhor Jesus na sua vinda. Mas até a vinda de Cristo, podemos ser privados de uma alegria maior. Percebe, irmão? A alegria e o galardão de Paulo no dia final será a presença dos seus amados filhos espirituais, aqueles que foram convertidos pelo seu ministério. Eu pergunto a você nesta manhã, pense nisso, pense nos seus filhos espirituais. Quantos você tem? Se de repente você não identificar, significa que você precisa intensificar mais o testemunho, a pregação. A lição aqui destes versos 19 e 20 é a seguinte: no dia final, o fruto de nosso labor será recompensado e nos trará alegria indizível em ver ao nosso lado aqueles pelos quais nós lutamos tanto para ter vida. Percebe? Paulo fala de uma coroa. Olhe o verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do Senhor? A Bíblia fala a respeito da vida eterna como sendo semelhante a uma coroa que é dada ao vencedor de uma competição, em especial no contexto grego do Novo Testamento. Porém, a coroa aqui é uma coroa imperecível, imarcessível, coroa de justiça, coroa da vida. Mas eu chamo a sua atenção para a coroa que Paulo fala aqui: exultação, coroa de alegria, de exultação. É essa coroa que Paulo fala no verso 19, é a coroa que celebra a vitória final, a salvação, a alegria de ver aqueles pelos quais nós esforçamos, lutamos, avançamos, fizemos missões, plantamos igrejas, fomos atrás, corremos, a alegria de ver esses no céu. Veja que Paulo aponta para a consumação, para a vinda de Cristo, quando seremos então coroados. Muitos esperam uma alegria neste mundo e se frustram, que a alegria maior nossa não está aqui, irmãos. Aqui nós lutamos, choramos, passamos por vales, mas contemple o retorno de Cristo, quando a alegria será completa, coroa de exultação. Conforme mencionamos, já mencionei no sermão de hoje, cada capítulo desta carta termina com um olhar para a volta de Cristo. Esse é o tema unificador da carta. Com os olhos postos na segunda vinda, caminhamos rumo à Canaã celestial, enfrentando pandemias, epidemias, dificuldades, não é mesmo? Mas caminhamos, é a caminhada da igreja, é assim. Disse Paulo em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, o nosso labor não é em vão. Olhe para a consumação de todas as coisas. São em momentos de dificuldades como os que enfrentamos na humanidade, é que devemos olhar para Cristo, desejar a segunda vinda, onde não haverá mais morte, luto, pranto, dor, lágrimas. Moisés orou ao Senhor no Salmo 90: confirma a obra das nossas mãos. Paulo nos convida nesta manhã por meio desta palavra, e ao dizer Paulo, eu digo: o Senhor nos conclama, porque é a palavra dele, a olhar para a consumação e a desejar ver os nossos filhos espirituais ali. Paulo chegou a dizer, irmãos, que ele sofria dores como de uma parturiente. Você já sofreu dores como de uma parturiente? Só as mulheres sabem que tipo de dor é essa, né? Por causa de alguém, aquela pessoa que está atrapalhada. Aí quando você pensa que está tudo bem, volta tudo ao zero. Mas você não desiste. Caminha, exortando, consolando, falando, pregando,
sabendo que não depende de você, não depende de quem quer, depende de Deus usar a sua misericórdia. Confie, fale. Quais são os seus vínculos fraternos na casa do Senhor? Ou os seus vínculos te levam a dizer, problema. Já falei tanto com essa pessoa. Os vínculos de Paulo não eram assim. Ele desejava estar com os irmãos. Quando você é privado de estar com os irmãos da igreja, você sente falta? Esta semana, com esses episódios recentes, recebi uma mensagem de uma querida irmã dizendo, pastor, minha família me privou de ir no culto domingo, eu estou muito triste. Ele disse, minha irmã, fique tranquila, fique em paz. Obedeça a sua família, a recomendação, espere o momento certo. Isso vai ser bom para a senhora amar ainda mais a igreja. Às vezes somos privados de algumas coisas para valorizar mais essas coisas. Não é? Paulo desejava estar com os irmãos. Davi, no Salmo 133, expressou toda a sua alegria em ver o povo de Deus reunido, a ponto de dizer, é bom, é agradável viver unidos os irmãos. Tem uma função terapêutica como óleo, que unge o sumo sacerdote, que cura feridas, como um orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali, nesta unidade, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E finalmente, uma segunda aplicação. Como será glorioso contemplar o fruto do nosso amor? Paulo deixa claro que aqueles que pregam a palavra verão a mais elevada realização de sua esperança e experimentarão a suprema alegria de contemplar os frutos de seus lides ministeriais. Quer ver muitos frutos? Plante muito. Não é? Plante muito. Semeie muito. Os frutos virão. Às vezes você pode não contemplá-los aqui, mas você vai contemplar no dia final. Meu Deus, está aqui. Preguei tanto para essa pessoa, não vi a sua conversão, mas está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Que alegria te ver aqui. É isso que Paulo fala. Esses frutos são aqueles que recompensam a vida do semeador, mas eles virão à medida da semeadura. Semeie, confiado no Senhor. Descanse no Senhor. Não permita que nada te atemorize. Viva com a mente de Cristo. Olhe para a consumação, para a parousia. Deseje o retorno de Cristo. E viva com os olhos postos na eternidade. E que Ele nos abençoe. Amém.